O Mil e Uma Tretas de hoje vai falar sobre um assunto que para muitas pessoas ainda é polêmico. Talvez por falta de informação, de diálogo no seu círculo de amizade ou até mesmo devido a um julgamento social e principalmente religioso. A verdade é que a maioria das pessoas prefere empurrar esse tema para debaixo do tapete, fingindo que ele não existe e que ele não faz diferença nenhuma nas nossas vidas. E como vocês sabem, aqui no Mil e Uma Tretas nós sempre buscamos um diálogo aberto e sincero, com vocês, com as convidadas e com nós mesmas. E por isso é claro que a gente não ia deixar de falar sobre algo que interfere na vida de inúmeras mulheres, nas nossas vidas e nas nossas escolhas. Hoje nós vamos falar sobre o aborto como um direito. E é importante ressaltar que a gente não está aqui para reforçar um falso dilema ético entre ser a favor ou não ser a favor do aborto. Ninguém é a favor do aborto, nem mesmo a mulher que vai fazer uma interrupção ilegal ou mesmo legal. Nosso intuito aqui é falar que 1 a cada 7 mulheres até os 40 anos já praticou um aborto no Brasil. A gente está aqui para falar sobre uma questão de saúde pública. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. E para essa conversa, que com certeza será uma das mais esclarecedoras e importantes do Mil e Uma Tretas, nós temos a honra de receber ela, que é uma das idealizadoras e coordenadoras da campanha Nem Presa Nem Morta por Aborto, fundada em 2018, em defesa da descriminalização do aborto, Laura Molinari. E ela, que é evangélica, cientista social, mestre em educação e doutoranda em antropologia, que se tornou ativista pela legalização do aborto quando deu à luz a sua segunda filha, Simone dos Anjos. Muito obrigada pela presença, sejam bem-vindos. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Muito obrigada. Estávamos aqui conversando, né, antes aqui, falando, não vamos gastar, que sempre acontece nesse programa. Então, vamos começar pelo que a gente estava falando, né? A gente fala legalização do aborto, ou a gente fala sobre a descriminalização. Vamos explicar a diferença de principalmente do direito momento ao aborto, que a gente já entendeu. Descriminalização, legalização. Acho que vamos começar dando uma aula aí do que você falou que a descriminalização é algo muito agora, né? Agora está assim, antes não era. Então explica um pouco pra gente. A gente vai começar já com um super tema. Obrigada pelo convite, é ótimo poder falar assim, sobre aborto sem tabu, são espaços difíceis ainda. Acho que a Simone também vai poder me ajudar nessa tarefa, que é uma tarefa em eterna construção, né? Acho que todo mundo que está nessa luta defende mesmo que ninguém seja criminalizada, perseguida, humilhada, maltratada porque fez aborto, precisou abortar. Então, acho que existem caminhos possíveis que dependem da conjuntura, que dependem também, né, dos movimentos, como eles se organizam na sociedade. E no Brasil, a gente tem hoje uma ação no Supremo Tribunal Federal, que talvez a gente fale sobre ela daqui a pouco, né, que pede que o aborto saia do Código Penal. Então, quando você fala da descriminalização, você está querendo mudar a lei brasileira, que desde 1940 criminaliza o aborto, a não ser em 3 exceções. Mas essa ação, por exemplo... Vamos já falar dessas 3 exceções? Vamos chegar lá, Vamos chegar lá, tá bom. E a gente tem também, entende que para que isso aconteça, especialmente num país como o Brasil, super grande, um país continental, é importante que as pessoas consigam acessar esse direito no Sistema Único de Saúde, né, que é universal e que é de fato quem chega hoje nas pontas e periferias e interiores do Brasil. Então, quando mesmo que você tire o aborto do Código Penal, você não vai mais poder ser presa por isso, mas você também não tem o amparo do SUS de fazer por você. O que a gente tem que entender é que não existe aborto legal no Brasil. Que tem, assim, é uma expressão muito comum. Aborto, ela fez um aborto legal, por exemplo, ou porque ela foi estuprada, ou porque ela estava numa condição de saúde que a impedia de levar a gestação e ela poderia, essa pessoa poderia vir a morrer. São os 3 casos, né? E, mais recentemente, desde 2012, o STF aprovou, né, que no caso de fetos com anencefalia, que são aqueles que comprovadamente não vão viver após o parto, também pode ser interrompida essa gestação. Mas esse aborto ele também não é legal, ele só não é passível de punição. Porque mesmo esse aborto de quem é estuprada, de quem da mãe que está correndo risco de vida, é um crime ainda. O que o Código Penal diz é que nessas situações
a pessoa que cometer, ela tem um permissivo legal para cometer essa interrupção de gestação. Mas ainda ele não existe aborto legal no Brasil. O aborto só vai ser legal no Brasil quando ele sair do Código Penal. E por que isso é muito importante, né? Porque as leis, né? Eu sou antropóloga, não sou advogada, mas as leis, elas também são uma construção social. Então, muito do que a gente acredita moralmente também é uma construção social. E quando você tem um aborto no Código Penal, você, para além da criminalização, da legalidade da lei, você tem a criminalização social. Sim. Que é um grande desafio nosso, e sobretudo da perspectiva que eu falo de uma mulher religiosa, que quando a gente alcançar a descriminalização e a legalização do aborto só pela força da lei, não é o suficiente. A gente tem que... Esse espaço é super importante, então, como a Laura disse, eu quero super agradecer pelo convite, pela disponibilidade, porque a gente sabe que quem enfrenta esse debate recebe uma chuva de hate, enfim, né? A gente está acostumada com isso, mas é importante também a gente entender que a lei também, ela acaba causando, ela está se relacionando com a sociedade. Então, a sociedade, ela criminaliza não só porque é um crime que está no Código Penal. Ela criminaliza também porque existe uma moralidade que vai repudiar esse tipo de atitude. A prova viva disso, você me falando, é aquele caso da menina, quantos anos ela tinha? 10 anos. De Santa Catarina? Não, em Recife. 10 anos. 10 anos. E que foi muita gente, religiosos pra frente do hospital, ou seja, ele era um estupro, corria risco de vida, era um estupro. Uma criança de 10 anos. E tentaram invadir, né? Invadiram um hospital, tentaram de todas as formas proibir. Fico arrepiada. Proibir o aborto da menina, ou seja, ali não era legal, né? Mas não era crime, ou seja, não sei muito... Não ia ser punido. Tinha sido permitido, ela não ia ser punido, e mesmo assim a sociedade inteira estava lá na porta para condená-la, né? Tudo bem que ela não ia ser condenada pela justiça brasileira, mas ela e a família já estavam sendo condenadas. Gente, eu nunca vou esquecer desse caso. Eu fiquei muito apavorada, porque eu, como uma cristã, falava, gente, é uma criança, é um estupro, enfim, são tantas coisas. E outra coisa, por que eles não estão na casa do estuprador? Por que não estão na delegacia? Por que não estão querendo arrancar o saco fora do filho de uma puta, vou falar, que fez um negócio desse? Eles estão preocupados realmente... Estão com aquela criança estuprada, grávida, naquela situação absurda. Não estão preocupados, né? Na verdade. Eles estão, né, nem aí pra vida dela. E ela nem era de Recife, né? Ela era do Espírito Santo. Ela não conseguiu acessar o aborto legal lá, que pela lei brasileira deveria existir nos hospitais do SUS, que são credenciados junto ao Ministério da Saúde, os serviços especializados de atendimento à violência sexual. E ela não conseguiu, foi preciso uma articulação feminista, junto com o secretário de saúde na época, para garantir que ela pudesse ser atendida por um outro hospital em Recife, e mesmo assim, né, com proteção, esquema de sigilo, porque ela era uma criança, e ela teve as informações pessoais vazadas. Então, ela é uma criança que não pode voltar para a família dela, que não pode voltar para o lugar onde ela viveu a vida toda. Então, é um processo de desumanização mesmo de quem precisa abortar, mesmo que seja uma criança, né? E tem uma questão que eu acho que é muito importante a gente discutir quando a gente está falando de legalização do aborto e tudo mais, que o problema do aborto, ele é um problema moral, mas ele também é um problema econômico. Por que eu estou falando que ele é um problema econômico? Você falou do caso da menina do Espírito Santo de 10 anos, a gente teve do Recife, do Santa Catarina de 10 agora, anos. Mas mais recente, da Santa Catarina. De Piauí, da menina de 12 anos que já estava na segunda gestação. Todas foram... Eu vi. Só que assim, essas meninas, elas são, na grande maioria, pobres. A quem interessa que meninas de 12 anos tenham filhos? Há um sistema que precisa de alguém para dirigir Uber, precisa de alguém para entregar o iFood, precisa de pessoas extremamente empobrecidas para trabalhos extremamente precarizados. Então, a gente está numa sociedade, e não tem como não falar isso, e quem está nos assistindo aí, não estou defendendo uma perspectiva política, mas a gente está numa sociedade onde a exploração está no centro, né, das relações de trabalho. E quem é que tem a capacidade de reprodução na sociedade capitalista? As mulheres. Não só a reprodução de gestar, né? Porque nós também temos pessoas que não são mulheres que gestam, mas não só capazes de gestar, mas a força feminina do trabalho do cuidado.
Então, essas mulheres, elas estão reproduzindo não só o cuidado, como mão de obra para ser explorada. Barata. Mão de obra então, barata. Exato. Né? Então, porque assim, por que países de primeiro mundo, que nem a Laurinha falou antes, o Canadá, não tem esse problema, e países de terceiro mundo, né, que são como os nossos, esse é um problema gravíssimo. Porque está intrinsecamente ligado com a economia. Porque se um dia nós falarmos assim, vamos fazer greve das mulheres, vamos fazer greve das mães, vamos fazer greve de quem cuida, o mundo para. O mundo para. Porque o trabalho, o capitalista, né, o dono da empresa, ele contrata a força de trabalho do Joãozinho. Vamos fazer uma família modelo. O Joãozinho vai trabalhar. A Maria, que é a mulher do Joãozinho, ela vai fazer a marmita, ela vai lavar a roupa e ela vai cuidar do trabalhador que está produzindo. Sim. O Zezinho, que é o filho do Joãozinho com a Maria, é um trabalhador que ainda não produz, é um trabalhador em potencial. A Maria vai fazer o quê? Vai cuidar, levar para a escola, dar vacina, tarará, para ele se tornar um potencial trabalhador. Aí ela tem uma outra filha também, a Beatriz. Pois bem, quando o João ficar velho e se aposentar e a Maria não puder cuidar mais dele, quem que vai cuidar dele? A Beatriz, que é a filha, que é um trabalhador que se aposentou e não pode mais produzir. Então, a gente não pode tirar a capacidade reprodutiva de quem pode engravidar do centro das relações econômicas. Porque sempre quando acontece um caso de não permitir que a gestação seja interrompida, ou qualquer tema relacionado a direitos e dignidade das mulheres, são de pessoas extremamente empobrecidas. Então, não garantir que as mulheres tenham vida digna, não garantir que as meninas tenham vida digna, é não garantir que a gente tenha uma sociedade justa e igualitária. Então, não tem como separar, sabe, porque às vezes a gente sempre coloca a nossa capacidade de gestar, ou a nossa capacidade de cuidar, para a mãe que não gesta, né? A gente coloca como se fosse um assunto que faz parte de um universo que não é o principal do mundo, que são as relações de trabalho econômicas. Não, nós estamos diretamente ligadas com as relações de trabalho, e as relações econômicas. E a nossa capacidade de reproduzir um sistema, tanto cuidando, como gerando, como levando ao médico, à escola, é essencial, senão o capitalismo acaba. O trabalho da mulher é invisibilizado, né? Tipo, silenciado, né? E eu fiquei com uma impressão, que eu estava falando hoje, só puxando isso que você está trazendo. Quando eu fui fazer uma pesquisa rápida, já tinha pesquisado um pouco, mas eu fui uma pesquisa rápida do que uma rede social entregava para mim sobre o tema. Eu coloquei aborto e só apareceu homens falando contra. Tipo, era sempre os homens, tinham algumas mulheres, mas assim, era no meu caso, na minha pesquisa, a gente sabe que filtra, né, para cada pessoa, era a maioria homens falando do absurdo que era abortar de vários tipos diferentes. E eu também tenho muita impressão que, né, falando do país, que a maioria que vota ali são homens, ou eu tô errada? Então, é muito contraditório e muito louco, né? Porque eles têm o direito, ou se acham no direito, de votar em algo que seja relacionado à vida da mulher, né? Eu fico muito com essa questão, mas vocês podem até me corrigir se não é isso. Por exemplo, a gente, não sei se deve estar o Estatuto do Nascituro aí na pauta, vou adiantar um pouquinho esse debate. É muito interessante o Estatuto do Nascituro, que fala: o feto, ele tem direitos humanos garantidos desde a concepção, exceto direitos econômicos. Então, olha só. Então, por exemplo, se eu, Simone, engravido por um abuso, sei lá, qualquer coisa, de uma pessoa extremamente rica. Vamos dizer, sei lá, uma jovenzinha que trabalha, uma empregada doméstica, vamos colocar outra assim, que trabalha numa mansão e ela engravida. E aí descobre tudo, ela leva essa gestação pra frente e ela perde esse bebê. Se esse bebê, ele tem direitos desde a concepção, então ele tem herdeiros. Então, se ele morreu dentro da barriga, a mãe deveria herdar o patrimônio que ele herdaria do pai. Então, olha que loucura. Então, assim, o feto, ele tem direitos e dignidade humana e proteção, exceto direitos econômicos. Isso nos mostra alguma coisa, né? Porque, assim, eu se sou uma pessoa com todos os meus direitos que a Constituição brasileira me dá, eu tenho direito sucessório. No meio do direito sucessório eu tenho um carro financiado e um apartamento financiado. E quando eu morrer, isso vai ser dos meus filhos. Só que o nascituro não tem. Por quê? Né? Então, isso eu acho que responde um pouco, porque o sistema é masculino, né? Então, essa coisa de proteger o patrimônio, a gente sabe que as pessoas ricas com muito patrimônio são homens, e a partir do momento que esse nascituro ele passa a ter
direitos econômicos, o tanto de mulheres que são abusadas por homens extremamente ricos. E aí você pode colocar de todas as áreas, desde das pessoas que trabalham dentro das casas, se aquela história vem à tona e de repente essa mulher perde essa criança, ou força a interromper essa gestação, porque a gente sabe que não é permitido, mas tem muita gente, né, que força mulheres a interromper gestações não desejadas, sobretudo quando são relações que são, né, de abuso de empregadas domésticas e tal. Essa mulher ela pode recorrer ao direito sucessório do nascituro. E não existe. O que mostra o que é uma grande bizarrice jurídica esse estatuto. Afinal, a lei é desde 1940. O Código Penal brasileiro ele é anterior à Constituição, né? Então, inclusive, a ação que está hoje no Supremo Tribunal Federal é justamente questionando a constitucionalidade dessa lei. Porque, de fato, algumas leis, como o próprio Código Penal, são anteriores e não estão em sincronia com o debate que foi feito em 88, quando a gente reescreveu a nossa Constituição. Eu acho que é só importante, talvez, contextualizar o que é o nascituro, porque, assim, ele não é uma lei, ele existe é um projeto de lei, na verdade, né, que parlamentares conservadores, fundamentalistas, resgatam ocasionalmente, a última vez foi em 2022, como uma proposta de restringir o direito ao aborto, que hoje ele é pouco, né, na legislação brasileira. Mas é uma proposta que ela, inclusive, ela parte do pressuposto de que o nascituro, né, que é um estágio embrionário antes do nascimento, qualquer estágio embrionário antes do nascimento tem os mesmos direitos da pessoa que está gestando. Então é como se aquela história de tipo, não vou dar esse exemplo que pode ser mal interpretado, de salvar a vida da mãe ou do bebê, sabe? Tem que ser sempre a do bebê. Então, independente da mulher estar correndo risco de vida, dela estar em sofrimento mental, físico por causa daquela gestação, ela seria obrigada a manter, porque o direito, né, desse nascituro seria o mesmo dela, uma pessoa adulta que tem direitos, vontades de viver, desejos, planos de vida, assim, né? Tem uma... E que seria a grande responsável por manter esse nascituro que vivo. Sem ela não existe nascituro. Ele dependeria dela, sem ela o nascituro. Exatamente, mas essa é uma proposta que, enfim, ano passado tentaram, ocasionalmente ela volta, ela já existe desde 2007 na Câmara dos Deputados, e esse conceito, né, de que a vida começaria na concepção, então, a partir do momento que tem o encontro, né, dos gametas, ali já é uma vida, igual uma pessoa nascida, igual a nós aqui, é uma proposta que eles tentaram emplacar em 88. O lobby do batom, as feministas conseguiram tirar da Constituição. Hoje é considerado, né, pessoa jurídica, enfim, é uma pessoa quem nasceu. E óbvio que antes do nascimento você tem inúmeras proteções para a gestante, para o feto, para o embrião. Mas você não pode considerar os direitos do feto e do embrião descolados do direito da pessoa que está ali gestando, né? Que é um pouco do que eles tentam trazer nesse projeto de lei, em outros, enfim. Mas ele não passou, gente. A gente tem sido bem sucedida desde 2007 em barrar o avanço desse projeto, assim. E acho que a grande pergunta é também qual feto que importa, né? Qual feto que importa? Porque, assim, no Piauí, nós tivemos uma pandemia de abortos por glisofato, uma epidemia, melhor dizendo. Glisofato, que é um agrotóxico que os aviões despejavam em cima das fazendas ali, e várias mulheres começaram a perder espontaneamente a gestação, e teve um pesquisador que chegou à conclusão que elas estavam perdendo a gestação por conta da contaminação pelo agrotóxico. Só que a mesma bancada evangélica, cristã, enfim, parlamentar, conservadora, que vota contra, né, os direitos das mulheres, é a mesma que vota a favor do agronegócio. Aí você vê, por exemplo, os Yanomami agora... Mas aí a gente está falando do negócio que mantém ali o PIB do Brasil, não é mesmo? Aí a gente né? Então aí a gente fala, por exemplo, do que aconteceu com os Yanomami. Né? Um dos relatos das mulheres Yanomami foi que elas estavam perdendo os bebês por causa de desnutrição, da contaminação. E a bancada conservadora, que defende o nascituro, que é contra a legalização do aborto, é a mesma que vota favorável, né, aos madeireiros, à exploração ilegal da Amazônia e tudo mais. Mas ainda tem outras situações ainda. A mesma bancada que vota contra o direito das mulheres e contra a legalização do aborto, ela votou a favor da flexibilização das leis trabalhistas, que permite agora que gestantes trabalhem em lugares insalubres.
Então, ou seja, a gente teve uma coisa boa! então, a gente tem uma reforma Nossa. trabalhista que antes, por Uau. exemplo, se você é uma gestante e trabalha, eu posso me equivocar porque eu não sou uma técnica, mas eu acho que assim, você trabalha no raio-x, né? Você é técnica de raio-x. Se você está gestante, você tem que ser afastado do seu trabalho. Óbvio. Eles vão te colocar para ser atendente, recepcionista, alguma coisa que esteja dentro da sua função na sua área de trabalho, mas que não seja naquele local insalubre. Sim. Ou se você trabalha numa indústria... Teve uma flexibilização do que é insalubridade para gestante e para gestantes poderem trabalhar em lugares insalubres. E aí é o que a Laurinha falou, né? Assim, como que eu quero garantir o direito do feto e do nascituro se eu não cuido da gestante, da pessoa que gesta? Por exemplo, no Brasil, né? Eu tenho vontade de falar, assim, para esses conservadores, mas eu não tenho coragem porque eu não teria estômago. No Brasil, todas as pessoas que gestam têm 6 consultas de pré-natal? Todas as pessoas que gestam se alimentam bem? Todas as pessoas que gestam, elas tomaram todas as vacinas? Foi uma briga para vacinar as grávidas como prioridade, falavam que as grávidas não precisavam... Então, ou seja, o problema... Como que eu vou garantir a dignidade do nascituro, né? Eu sou mãe, né? Vocês são mães. Eu queria muito ter a minha filha e meu filho, e tudo que o médico falava, Simone, não coma sal, eu não comia sal. Simone, como é isso? Como é que... A gente se alimenta porque a gente quer garantir que... Então, ou seja, que feto é esse que importa? O feto que importa é o feto que dá palco para os moralismos, é o feto que dá palco para um discurso conservador e polemizador que cria um pânico moral na sociedade. É esse feto que interessa. Então, por exemplo, o feto da Yanomami, que perdeu porque ela estava ali em situação de desnutrição, ele não vai dar o mesmo palco que a menina de 10 anos do Espírito Santo que teve que ir para Recife, que teve que chegar no hospital, no porta-mala do carro, para que não vissem que ela estava entrando no hospital. Né? Essa menina... Sim, ela teve que mudar de nome, elas tiveram que sair do seu local de trabalho. O Elas hospital foi invadida por uma pessoa anti-aborto, tentando coagir a menina, assim, né? Eu lembro disso. Então, porque assim, na verdade, no limite, gente, não é sobre o feto. Porque se fosse sobre o feto, a primeira coisa que eles iam brigar ia ser por um bom plano alimentar para todas as pessoas que estão gestando, por água de qualidade. Todas as camadas da saúde dessa mãe. Exato, da saúde mental. Tem um documentário, gente, que é maravilhoso, que é A Margem do Corpo, da Débora Diniz, que conta a história da Deus Eli. Eu super recomendo que quem está entrando, né, porque é muita informação, a gente concorda que é muita informação, mas eu gosto muito desse documentário porque ele mostra concretamente, sabe, o que é a moralização desse debate e o que acontece na vida de uma mulher que foi abusada, tinha direito à interrupção de gestação, não conseguiu porque a Igreja Católica entrou na mediação, não deixou ela acessar um direito que ela já tinha garantido. Para resumir a história, ela tem um problema psiquiátrico, de saúde psiquiátrica muito importante por conta de todas essas violências, e ela assassina a filha. Ela assassina a filha afogada na banheira e ela vai presa. Entende? Então, olha só, que loucura, né? Então, é muito grave tudo isso, porque simplesmente falam, vocês são contra a família, vocês são... Gente, eu tenho uma família, eu sou família brasileira, assim, no que tem de mais, assim, eu tenho um carro financiado, um apartamento financiado, 2 filhos, um cachorro, um marido que é professor, nós somos a família brasileira. Mas para eu ser isso, que eu escolhi ser, todas as mulheres ou todas as pessoas não precisam ser, né? Mas tem que ter o direito de escolha, né? Até queria... a gente falou na cabeça, Alina, que depois da sua segunda filha foi quando você resolveu se dedicar à causa. Teve algum despertar, assim? Teve algum... Como é que foi? Teve. Quando eu estava grávida da Nina, eu sou diabética, e aí eu tenho tive 2 gestações. As minhas 2 gestações... Pra vocês verem como eu queria muito ser mãe. As minhas 2 gestações foram de alto risco. Então, eu fiz segmento no hospital, que é um hospital referenciado para interrupção de gestação, que é o HC, aqui em São Paulo, Hospital das Clínicas. E quando eu fiquei internada da Nina, a maternidade, né, as internações de maternidade geralmente não são doenças infecciosas, geralmente são mulheres que estão ali ou para controlar peso, pressão, enfim, gestantes que precisam, então a gente circula muito entre os quartos, enfim, são internações longuíssimas e tal. E tinha uma colega de quarto, em frente ao meu quarto, que um dia ela estava chorando muito, assim, desesperadoramente.
E aí eu entrei no quarto e falei, o que tá acontecendo? Tal. E a colega de quarto dela falou assim, não, ela sempre fica assim, quando ela lembra. Mas lembra do quê? Que ela estava grávida de um feto anencéfalo. E aí eu sou uma mulher evangélica, de natureza, assim, de criação evangélica, uma criação extremamente conservadora, né? Eu fui criada, né, para ser uma Damares da vida, né? Esse tipo de criação que eu tive. E quando eu olhei para aquela mulher chorando daquela maneira, e aí eu descobri que ela tinha descoberto que o filho seria anencéfalo, ela já estava sofrendo muito, porque ela queria o bebê, mas o bebê veio. Então a gente também tem que colocar nessa conta, para humanizar essa mulher que interrompeu a gestação, que ela decidiu interromper a gestação, mas ela queria aquele filho, só que ela não poderia tê-lo, né? Para quem não sabe, tem que explicar, é um bebê que não é, como eles chamam, não é positivo à vida, não é compatível. Não é compatível à vida. Ele basicamente não tem cérebro, assim, ele não desenvolve sistema nervoso ou nem central. nasce, ou quando nasce morre. Não chega assim. Às vezes reflexo, nasce, mas morre assim que nasce, né? A decisão do STF nem considera a vida, assim, né? Qual é o parâmetro da vida, que é uma das coisas que eles disputam, né, que está em disputa na sociedade, mas é isso, assim, é o conceito da vida digna, né? E quando o STF autorizou o aborto em caso de anencefalia fetal, considerou-se que não havia potencial nenhum de vida, porque não tem cérebro, né? Assim, então, era injusto. Tem um outro documentário muito bom também chamado Severina, Sim. De uma mulher que também fez parte desse julgamento, né, do STF, que autorizou o aborto em caso de anencefalia fetal, e era isso, né? O mote era assim, a imagem, né, que foi provocada no debate à época era de uma mãe, assim, que se sente mãe, entra na maternidade e sai dali para o cemitério, né, enterrar o filho que nasceu sem vida, enfim, com um problema grave, mas qual era a tortura que estava se impondo a essa pessoa de passar 9 meses ali sem nenhuma perspectiva de construir a maternidade, assim, né? Que acho que é uma coisa que a gente pode extrapolar para, independente da anencefalia fetal, Sim. ou de ter compatibilidade ou não com a vida, você estar grávida, não querer estar, não querer, né? Eu concordo com você. E aí, quando ela descobriu que seria um feto anencéfalo, ela procurou a justiça para pedir uma autorização para fazer a interrupção da gestação. E demorou. E chegou com 5 meses e meio, e aí o serviço do hospital falou assim, não, tá com a idade muito avançada, que a gente sabe que não existe idade avançada demais para interromper uma gestação, é possível. Mas estava com 5 meses e meio e falaram que não ia interromper. E ela ficou ali, né, internada no hospital, acompanhando, e pariu o neném viveu 3 minutos. E aí eu fiquei muito impactada porque eu vi, sabe, você vê aquela pessoa ali na frente dela, e aí eu cheguei à conclusão que assim, né? ela poderia ter ficado muito triste com a perda desse filho, muito triste mesmo. Porque, inclusive, as que são tentantes, que talvez estão nos assistindo, toda vez que a pessoa tenta e não consegue, é uma frustração muito grande, né? Ela poderia sair muito triste de uma UBS, de preferência que não fosse numa maternidade, né, que fosse um outro serviço. Ela poderia sair muito triste de uma UBS, tomando um remédio para dor, tomando, de repente, uma ajuda psicológica. Poxa, tive que interromper uma gestação porque não foi possível levar a termo. Mas ela não saiu só muito triste, ela saiu muito triste, ela sabia o gênero do feto, né? Ela batizou, ela saiu com uma certidão de óbito, ela tem um túmulo. Então, eu não estou dizendo que para essa pessoa não foi muito triste aquele bebê ser anencéfalo se ele era desejado, né? O que eu estou dizendo é o tanto que ela foi torturada, ela poderia ter sofrido esse luto de uma maneira mais respeitosa, ela poderia ter sofrido esse luto de uma maneira mais digna, com o apoio da família, né? Não, ela teve que... O Estado obrigou ela a ter um túmulo. E quem já enterrou alguém sabe, depois de 3 anos, você tem que exumar o corpo. E depois você tem que providenciar que os ossos vão para um lugar. Então, ou seja, olha quanto tempo o Estado prolongou, dificultou que essa mulher se curasse mentalmente. E aquilo me deixou muito impactada. Porque, assim... Eu saí da maternidade com a Nina muito feliz e era o que eu desejava. Eu sempre quis ter 2 filhos, né? Eu tive os filhos que eu queria ter, são lindos,
Mamãe ama, né? Porque a primeira coisa que eles falam é isso, né? Ah, se o aborto fosse legalizado, os seus filhos não existiriam. Não existiriam porque eu os quis. Eu os quis, eles existiriam porque eu os quis. Amo os meus filhos. E aí isso me tocou de uma maneira, e aí eu comecei a procurar. Porque assim, até a Nina nascer, eu não sabia muita coisa de feminismo. Eu já era cientista social, já tinha feito uma graduação, tinha lido uma coisa ou outra de Simone de Beauvoir e filosofia, muito pouco, mas a luta feminista mesmo foi a maternidade que abriu esse horizonte para mim, porque eu falei, cara, não é justo, não é justo. E ainda eles colocam essas mulheres numa maternidade, Sim. que é mulher grávida entrando e saindo o tempo inteiro, choro de bebê, sabe? Então, assim, agora imagina, né? Eu não sei se essa mulher se recupera um dia, eu não sei se ela vai se recuperar. Eu não sei como, se ela tinha outros filhos, eu não sei como que é a relação de maternidade com os outros filhos. Ou se ela vai ter um futuro filho, eu não sei como que vai ser a relação de maternidade. Porque isso que a Laura fala de condição digna, uma maternidade digna, ela tem que ser querida e tem que ter possibilidade. Né? Tem que ter, então, quando o Estado faz uma mulher passar por isso, faz uma pessoa passar por isso vai impactar na capacidade dela de maternar, de cuidar, de ser cuidada, né? Então, de existir, né? Isso foi o que me fez olhar assim e falar, cara, e esses dias eu tava até vendo, e eu apaguei, mas eu não devia ter apagado depois, eu até me arrependi. Eu vi um post meu de 2012, que era uma barriga com um pezinho escrito assim, ele não pediu pra nascer. E aí eu fui lá e apaguei, mas eu não devia ter apagado, eu devia ter deixado no meu Facebook para as pessoas virem da onde eu saí em 2012, para onde eu cheguei, o caminho que eu percorri, sabe? Isso não me faz menos mãe, isso não me faz menos esposa, isso não me faz menos cristã, sabe? Porque as pessoas falam, você é evangélica? Eu falei, gente, para quem é evangélico vai entender, eu sou esposa de um homem só, eu tenho os meus filhos, pago as minhas contas, tenho a minha casa, eu sou o que os evangélicos dizem que uma família tem que ser. Eu só não acho que o que eu escolhi para minha vida, todas as pessoas tenham que escolher isso. E o pior disso tudo é imputar sofrimento às outras pessoas para que elas façam o que eu acho que elas têm que fazer. Isso é terrível demais, né? E com você? Como foi? Teve um momento ou é desde sempre esse desejo de... Não, acho que a minha aproximação com o feminismo se deu no momento em que o corpo estava muito em evidência, tinha a Marcha das Vadias no Rio de Janeiro, né? Teve casos muito fortes de mulheres que abortaram na clandestinidade, morreram e ocuparam a mídia. Em 2014 teve a Jandira Madalena no Rio, teve a Elisângela, né? E foram mortes muito violentas, e tão violentas que geraram uma comoção pública grande, e elas passaram a ter uma história, né? Elas não estavam só na página policial, teve profissão... não sei Pode falar tudo, pode. Teve programa, né? Teve profissão repórter investigando a história dessas mulheres. Eram mulheres que eram mães, assim como a maioria das mulheres que abortam, né? A última pesquisa nacional do aborto, que é a pesquisa que traz esse perfil da mulher que aborta, não traz esse dado especificamente, mas a anterior, de 2016, fala justamente que a maioria das mulheres que fizeram aborto ao longo da vida, elas já tinham outros filhos. Então, foram casos que foram... para mim, que trabalho muito com o debate público sobre aborto, com comunicação, né, que é a pegada da campanha Nem Presa Nem Morta, foi uma virada de chave, assim, né, de você ter essas mulheres humanizadas numa sociedade que está acostumada a fazer manchete, tipo, mulher assassina bebê, ou então clínica é estourada e criminosa é presa. Quem é essa criminosa? Assim, era a mulher que estava ali na fila para fazer um aborto na clandestinidade. Acho que, enfim, também venho de uma família tradicionalmente de esquerda, né? Minha família toda sempre foi muito defensora dos direitos humanos, meu pai foi sindicalista, então era uma casa em que os debates aconteciam, esse especificamente não, mas quando fiquei mais velha, né, adolescente, e tive contato com tudo isso, acho que me despertou para esse interesse, assim. Acho que foram momentos em 2014 que essas mortes marcaram muito, assim. E aí foram maneiras, né, hoje a gente acompanha, por exemplo, o debate da grande mídia sobre aborto e também um pouco do debate nas redes sociais, e é muito interessante ver como esse tema também vai transitando, né, na opinião pública, assim. Acho que tudo bem, hoje a gente tem matérias um pouco melhores de jornais grandes sobre aborto, né,
mas a gente ainda tem, não sei, qualificar a mulher que aborta como mãe. Se a mãe corre risco de vida, então pode abortar. Ótimo que essa matéria deu serviço, né, de que ela pode abortar se ela estiver correndo risco de vida. Mas ela não necessariamente é mãe, né? Então a gente precisa ainda estar nesse trabalho de ter um diálogo mais amplo na sociedade, assim. A sensação que eu tenho é que é uma eterna patinação, né? Fica patinando ali. Eu vejo notícias, né, sem aprofundamento, mas notícias evoluiu, conseguiu, passou, tal, aí de repente volta, retrocede, proíbe. Eu tenho essa sensação, assim, quanto à legalização do aborto no Brasil. Eu acho que a gente não está andando para trás, assim. Eu acho que a gente está no momento de virada do debate. Assim, a gente teve um voto de uma ministra da Suprema Corte a favor da descriminalização e um voto lindo, que dialoga com o que a Simone trouxe de justiça reprodutiva, né, na nossa pré-gravação, que é justamente essa proposta de entender que enquanto ninguém tiver acesso a direitos, à saúde, à educação, assim, a vida reprodutiva, né, não vai estar garantida, não vai ser digna. Como é que você vai escolher pela maternidade se você mora no território em que os meninos pretos morrem como se fossem água na mão do Estado, assim, né? Que condição de vida digna você tem para criar uma criança? Você tem porque as pessoas resistem apesar de tudo, né? Mas, assim, de fato, não é como se o Estado garantisse essa política pública, então... mas eu acho até puxando, posso até perguntar para você concluir, a gente tem, né? Como vocês podem explicar pra gente por que a descriminalização do aborto também é uma luta antirracista? Que eu acho que tem muito a ver com isso, né? Aqui no Brasil. Era isso que eu ia falar agora mesmo. Eu ia falar exatamente isso. Eu falo assim, na década de 80, no final da década de 80, no início da década de 90, a gente fala que o feminismo tem ondas, né? A primeira onda seria a onda do sufrágio, que é final do século XIX, é onde que as mulheres lutaram para votar, tal. A segunda onda seria aquela coisa da pílula anticoncepcional, do corpo, né, da década de 60. E na última onda, na terceira onda, quer dizer, falam que a gente já está numa quarta onda, mas essa terceira onda é quando a gente, além de falar, né, o que é ser mulher da perspectiva biológica, parir ou não parir, né, o que é ser mulher da perspectiva social. Porque nós não somos todas iguais, né? Existem mulheres trans, existem mulheres negras, asiáticas, indígenas, enfim, cis, mulheres com deficiência, enfim, inclusive das mulheres com deficiência, muitas se tornam mulheres com deficiência por conta da violência doméstica, que também é uma outra trajetória e tal. E essas mulheres, na década de 90, as mulheres negras também começaram a fazer esse debate. Olha, não é a mesma coisa ser uma mulher branca e uma mulher negra. Não é a mesma coisa ser uma mulher negra em África, uma mulher negra no Brasil, não é a mesma coisa ser uma mulher negra na Itália, tal. Então começaram a discutir essas diferenças. E a Angela Davis, ela vai naquele livro dela que se tornou até um best-seller, que é Mulheres, Raça e Classe, que ela vai dizer que qual é o motivo que leva a uma mulher a interromper a gestação. É por isso que a gente fala de justiça reprodutiva ou justiça social reprodutiva, como a ministra Rosa Weber colocou no voto dela. Geralmente, né, as mulheres brancas com acesso a recursos financeiros, né, com dinheiro, tal, que interrompem a gestação, elas interrompem a gestação porque não é o momento, ou porque elas têm um projeto que naquele momento a maternidade não é bacana, né, enfim, poxa, não é agora, tal, futuramente talvez eu seja mãe, né. As mulheres negras, na grande maioria das vezes, no contexto brasileiro e também no contexto americano, quando a Davis vai escrever isso, elas interrompiam a gestação por uma questão estritamente econômica. Porque muitas vezes, moralmente, né, a gente está num país muito católico, muito cristão. Então, muitas vezes essas mulheres elas estão em sofrimento com a sua própria fé, com a sua própria religião, mas elas decidem interromper a gestação porque elas sabem que não vão dar conta de uma criança. Tem, inclusive, uma pesquisa que 81% das mulheres entrevistadas que cometeram aborto são cristãs. Né? Porque nós estamos num país onde 85% das pessoas são cristãs, entende? Então, assim, a mulher que aborta, ela também está dentro da igreja, ela está dentro do centro espírita, ela está dentro da católica, da evangélica. A mulher que aborta é atendente do supermercado, a mulher que aborta às vezes é sua tia, às vezes é sua mãe, você não sabe. Mulher, né? Exato. E aí, né, no caso da mulher negra, então tem primeiro as motivações. Uma outra pergunta que a gente sempre faz, né, eu falo, gente, eu sou professora, né, já dei aula no colégio público, já dei palestras, nunca fui professora regular, mas dei palestras em colégio particular. Você entra numa sala de terceiro ano de um colégio top aqui em São Paulo, você não vê meninas grávidas.
Você entra numa sala de terceiro ano na periferia para ver se tem meninas grávidas. Então esse é um corte de classe, porque, ai gente, minha filha engravidou, pai, bora pegar um avião e ir lá para a Cidade do México, bora pegar um avião e ir lá para o Canadá, interrompe e volta. Quem tem recurso... A grande diferença é essa, né? É que, talvez não todos, mas vamos generalizar, o aborto acontece. Sim. A diferença é que quem tem dinheiro faz em uma clínica bonitinha, nananã, limpinha, vai ficar tudo bem, e o pobre que não tem, né, principalmente as mulheres pretas, enfim, periféricas, sem condição, vai ou morrer, ou acabar precisando ir para um hospital com problemas, porque essa é a diferença, né? E aí, por isso que é uma luta antirracista, né? Lutar pela legalização do aborto é uma luta antirracista, por quê? Então, primeiro, porque a gente está questionando o acesso a esse direito, né, de interromper a gestação, que uns têm, não porque é legal, mas porque tem dinheiro. Mas outra coisa também, eu, Simone, uma mulher negra que moro na capital, agora não mais, porque o nosso prefeito resolveu interromper o serviço público de legalização do aborto, de aborto permitido aqui na cidade de São Paulo, mas nós estamos aí na luta, né, para interromper. Mas aqui é muito mais fácil eu acessar um serviço legal de interrupção, se eu tiver numa das 3 condições permitidas por lei, do que uma mulher que está, de repente, numa periferia muito mais afastada e que, na grande maioria, é negra. Então, por exemplo, uma mulher como que a sua colega de quarto, sim, que não conseguiu. Mas ela ainda passou por um serviço. Teve um atendimento. Teve um atendimento, foi negado. Aí é uma outra cadeia. Tem outras que nem acessam o serviço. Então, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha ou em outros lugares extremamente empobrecidos. Então, ela é uma luta antirracista porque a gente está pensando a questão do aborto como uma questão de saúde pública e de forma integral. Né? Então, quando eu estou pensando direitos sexuais e reprodutivos, a gente tem que pensar em 3 pilares, né? Que é direito humano, direito social e direito reprodutivo, né? E o sexual, né? Então, o direito humano e social é isso, né? Para eu escolher ser mãe, eu tenho que ter acesso a uma creche, eu tenho que ter acesso a água potável, eu tenho que ter acesso à alimentação, a 6 pré-natais, eu tenho que ter acesso a teste de HIV, eu tenho que ter acesso à vacina antitetânica, eu tenho que ter acesso a tudo isso. Por isso que a justiça sexual e reprodutiva, ela é um direito humano, porque a gente tem que ser vista de forma integral. Reprodutiva porque é a sua escolha de ter ou não filhos, e sexual, que é você poder usufruir da sua sexualidade livremente e não ser obrigada a ter relação sexual com ninguém, e também poder ter relações sexuais com quem eu queira. E a gente sempre fala na luta pelo aborto que a gente quer o aborto raro, gratuito e seguro. Por que raro? Porque eu sempre falo que o aborto, ele é a ponta do iceberg. Porque o que está lá embaixo, primeiro, é uma sociedade extremamente patriarcal, que acha que a mulher ela é um objeto, então que ela tem que estar disponível para o sexo. Então, se ela é um objeto disponível para o sexo e estar grávida é uma consequência disso, ela não tem que se importar. Né? Então, a gente quer educação sexual nas escolas, a gente quer acesso a pílulas anticoncepcionais para quem gosta de usar de qualidade na UBS, a gente quer acesso a DIU, a diafragma, a gente quer acesso a cirurgias que as pessoas, por exemplo, fazem ectomia, outras cirurgias, a gente quer tudo isso. Então, a gente está lutando pela legalização do aborto porque a gente tem todo um sistema de escolha e planejamento familiar que já está em lei desde a década de 90 que não se efetiva. Sustenta. Então, assim, a gente só discute aborto e a gente dedica a nossa vida para discutir aborto e a gente vai continuar discutindo porque é necessário, mas porque existe uma série de outros direitos das mulheres que são violados, né? Então, quando a gente olha para essa mulher de maneira integral ou para essa pessoa de maneira integral e fala, poxa, olha só, a gente nega as meninas conhecerem seu próprio corpo, a gente nega os meninos conhecerem seu próprio corpo, o toque é errado na adolescência, o prazer é errado na adolescência, a gente tem todo esse discurso moralizante sobre o corpo, né? E aí tem a Zeca, que é de Católicas pelo Direito de Decidir, que ela sempre fala, gente, imagina que Deus é uma mãe que fez um mega bolo de chocolate e que vai falar pra você, não coma, só come quando tiver apodrecido. É isso que a sociedade faz com o adolescente. Ele tá ali com os hormônios em ebulição, ele tem 14, 15, 16 anos, todo mundo fala assim, não faça agora, não faça agora. E o bolo de chocolate ali na cara do cara, cheio com aquela calda. Então,
Qual que seria o correto? Olha, filho, coma um pedaço, não coma um bolo inteiro, senão você vai ter dor de barriga. Vamos fazer assim, você almoça, depois você... Então, assim, se a gente tivesse orientação, se a gente tivesse acesso, e quando necessário fosse, raramente, a interrupção de gestação. Esse é o que a gente acredita, né? Só que a gente acredita também que, quando a gente está discutindo aborto, a gente está trazendo toda essa discussão de direitos sexuais e reprodutivos juntos. A gente está trazendo o direito à sexualidade, ao direito a poder se mostrar para o mundo como você quer, como você deseja, a sua performance de gênero, com quem você quer se relacionar, quem você quer amar, quais são as formas seguras de amar, né? Então assim, a gente quer informação, mas a gente simplesmente, o que acontece? Eu sempre falo que a questão do aborto é uma falsa polêmica, porque a gente resume toda uma discussão de direitos sexuais, toda uma discussão sobre autoestima, sobre relação entre gêneros, sobre machismo, simplesmente ao aborto. Porque o aborto ele deveria ser, ele é, na verdade, um acontecimento corriqueiro na vida das mulheres. Aí você pega isso, superestima, fala que isso vai acabar com a família, chama as mulheres de assassinas, mas, de fato, o problema que se tem, que é um problema de educação sexual, um problema de responsabilidade com o seu próprio corpo, com o corpo do outro. Gente, as pessoas criam fake news sobre banheiro unissex em escola. Sabe, quando na verdade a gente deveria estar preocupado. Poxa, será que essas crianças na escola estão aprendendo a cuidar do próprio corpo, higiene? Porque a educação sexual começa no banheiro, você ensinando a criança como se limpa, como se higieniza, valorizando as suas partes íntimas, o cuidado que essas partes íntimas merecem. Só que a gente não resolve esse problema que aí é a base do iceberg, e aí a ponta fica para fora, aí a gente vai, essa ponta que está para fora, a gente vai dizer, não, nós queremos o aborto legalizado, gratuito, universal, seguro. Aí os conservadores polemizam como se esse fosse o problema, e o Titanic está batendo na rocha o tempo inteiro, entendeu? Eu até vi uma notícia agora do Hospital São Camilo, né? Que proibiu a colocação de DIU. Eu falei, será que eu tô vendo essa notícia certo? Aí parece que tentaram liberar, né? Enfim, uns seus nomes bonitos e corretos. Sim. E mesmo assim não conseguiram, parece que travaram mesmo, né? Então, ou seja, um hospital que tem um serviço, tinha um serviço básico, né? Lembrando que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz, sim, né? Nenhum. Então, tem sempre aquela história, a gente sempre escuta, por que transou então, né? Ou por que nananã? A gente escuta esses comentários absurdos, que obviamente vocês devem ouvir muito. E é isso, lembrando que nenhum dos métodos contraceptivos são 100% seguros, né? E mais esse absurdo do Hospital São Camilo que proibiu. A justificativa é ótima, é um hospital de natureza religiosa e como o Papa não autorizou o DIU, a gente não vai implantar nas pessoas. Eu acho que é um debate importante, não só pelo caso em si, de mostrar esse fundamentalismo, mas porque o aborto legal que deveria existir, pelo menos nos casos em que ele está autorizado e regulamentado pelo Ministério da Saúde, tem portaria, norma técnica, que inclusive o atual governo está trabalhando para atualizar, porque não está compatível com as orientações mais recentes da Organização Mundial da Saúde, ele não existe na prática, né? E muitas instituições, hospitais acabam falando que tem objeção de consciência, que está prevista na ética médica, que é o direito de um profissional ou uma profissional, um indivíduo, se recusar a fazer algum procedimento por causa dos seus valores morais, pessoais, enfim. E usam muito isso para negar o acesso ao aborto, né? Só que isso não é absoluto, ele tem um dever médico, né? Ela tem um dever médico. Então, se você, por motivos pessoais, não quer fazer o aborto, tudo bem. Mas alguém vai ter que fazer. Você não pode negar o atendimento, né? Porque acho que um dos problemas da gente não ter um debate, claro, um debate amplo sobre aborto é que justamente esse é o tipo de coisa que acaba impedindo, né? O acesso ao direito. Então, você ter hospitais que se negam a fazer um procedimento. Por quê? Porque, sim, não é factível, né? Em São Paulo, o ano começou com um hospital, um dos principais hospitais de referência para aborto ilegal fechados pela prefeitura, que deu 1000 justificativas. Por exemplo, tem que zerar a fila de endometriose. Amado, nunca vai zerar, porque sempre vai ter gente precisando de cirurgia de endometriose. Você não pode fechar um serviço que atende vítimas de violência, pessoas que correm risco de vida e que precisam abortar,
né? Porque você precisa zerar a fila de uma cirurgia, não é assim que funciona, né? Mas é uma justificativa, é a justificativa do Hospital São Camilo. E aí, nessa batalha jurídica, a gente acaba deixando na mão quem? Quem precisa abortar, né? Sim. Esse Hospital Cachoeirinha, por exemplo, em São Paulo, que a prefeitura já descumpriu a ordem judicial em fevereiro, até fevereiro de 2024, mais de 3 vezes, né? Além de descumprir a própria lei que deveria garantir o aborto naquele serviço, ela acessou de maneira ilegal o prontuário de quem precisou abortar nos últimos anos. Assim. E por que isso? Porque é uma perseguição ao aborto, aos serviços de aborto. São poucos. No Brasil, 3 serviços, por exemplo, fazem aborto tardio. E aí, o que é aborto tardio? Feito geralmente já, né, mais de 12 semanas, mais de 20 semanas. A lei brasileira não coloca nenhum limite gestacional para você fazer aborto. Sofreu violência. Descobri com 30 semanas. Assim, você não é obrigada a seguir essa gestação, com essa gestação. Você tem direito a isso. Eu queria até que vocês dessem um passo a passo, assim, para quem está assistindo a gente. Principalmente quem não está nas capitais. Você falou que, né, quanto mais longe das capitais você está, mais difícil é o acesso. Porque, com certeza, muitas nos assistirão aqui. O que vocês diriam? Qual que seria o caminho... É difícil, menos é difícil porque, assim, infelizmente, a gente tem uma invasão moralista nos serviços que deveriam acolher as pessoas. Então, a gente pode dar um caminho, mas pode ser que a pessoa chegue naquele caminho e chegue lá, é uma porta fechada. Porta fechada, mas assim, o caminho que seria, no caso de crianças e adolescentes, procurar o conselho tutelar e, assim, qualquer pessoa pode ir direto no hospital. Mas geralmente as pessoas não têm informação. Então, procurar um conselheiro tutelar para conseguir um acompanhamento, né? Se a pessoa quer alguma orientação, por exemplo, a cidade não tem um serviço, procurar um conselheiro tutelar, que o conselheiro tutelar é obrigado a encaminhar essa criança. E se for uma mulher, uma pessoa que não acima de 14 anos, procurar um serviço de atendimento à mulher, à saúde da mulher ou de violência contra a mulher, que eles tem o preparo para te encaminhar. Se ela se ela foi assediada, se ela foi estuprada, só a palavra dela vale. Sim. Se quiseram passar isso no antigo governo, sobre a necessidade de registrar BO, essas coisas, para a mulher poder interromper uma gestação. Não, isso não existe. Né? Então, ela pode procurar o serviço, ela não é obrigada a ir para uma delegacia, ela tem o direito de ir, até porque quem diz que uma mulher mente sobre essa situação para interromper uma gestação não sabe o que é ser mulher no Brasil. Né? Porque, assim, geralmente a mulher que é abusada, ela quer esconder, ela fica envergonhada. Então, acho que se a gente pode passar uma mensagem hoje para as mulheres e as pessoas que nos assistem, que foram abusadas, assim, cara, a culpa não é sua. A culpa é do criminoso que te abusou. Então, não tenha vergonha. Quem deveria ter vergonha é quem te abusou. Porque o que acontece, muitas vezes, é que essas mulheres levam gestação a termo, ou procuram um serviço clandestino, não porque elas não sabem que elas podem ir num serviço legal. É que se elas forem num serviço legal, a possibilidade de outras pessoas saberem também existe. Né? Então, por isso que eu falo que é nosso primeiro desafio, lá no começo eu falei que é a criminalização social do aborto. Sim. Porque, por exemplo, eu, Simoni, né, eu morei toda a minha vida na mesma região, no mesmo bairro. E até recentemente. Se eu for na UBS... para a UBS procurar um serviço, as pessoas vão saber. Olha, eu vi a Simone dando vacina no Bernardo, ou encontra a vizinha na UBS. Ou como a Laura acabou de contar, de vazar a informação das pessoas. Exato, porque imagina uma cidade pequena com 5 mil, a Águas de São Pedro, mas 5 mil, em São Paulo, 5 mil habitantes. Em qualquer lugar que você... Exato, então as mulheres ficam extremamente constrangidas. Né? Então, teve um caso que eu vi outro dia, não vou lembrar a cidade, de uma moça que entrou num aborto espontâneo dentro de casa e chamou o SAMU. E desconfiaram que ela interrompeu a gestação, mas foi espontâneo. Tanto é que quando chegaram, ela estava no banheiro. E ela acordou presa à maca, algemada. Porque ela desacordou, enfim, perdeu sangue. Foi uma situação, né? Acho que foi uma laceração no útero que ela teve. O desconfiaram. É uma loucura, né? Desconfiaram. E tem uma coisa da violação do sigilo médico que eu acho que é importante. As pessoas também... Assim, é muito difícil você lutar pelo seu direito, ainda mais numa situação de vulnerabilidade, né? Mas é criminoso isso, assim. Você violar, profissional de saúde ou alguma outra pessoa violar o sigilo médico,
é crime, não é só antiético, né, enquanto profissional de saúde. E no crime. ano passado, o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, soltou uma decisão reforçando que não se pode violar o sigilo médico em casos de aborto, assim. Então, quando isso acontece, é uma prática mesmo de violação de quem deveria estar cuidando, acolhendo. Mas os criminosos não são eles. Não importa. São as mulheres, com certeza. Sim. Não importa se você chegou ali por um abortamento espontâneo, provocado, porque é o que você falou, né? O aborto acontece, é isso, ele faz parte da vida reprodutiva. Boa parte das gestações vão terminar em aborto, seja espontâneo ou provocada. Eu tive 2 abortos. 15% das gestações, elas Não, acaba sendo aborto espontâneo. Tem um número, a gente sempre é. fala aqui, a gente tem um número gigantesco. Toda a primeira, quer dizer, a primeira gestação da mulher é tipo 20%, 30% perde na chances de primeira, tem o primeiro aborto. E é tanto tabu esse tema que mesmo nos casos de aborto espontâneo ou de aborto ilegal, né, você mencionou o caso da anencefalia, no ano passado estreou no Festival do Rio, um filme incrível da Elisa Capai, um filme documental chamado Incompatível com a Vida. Desse que eu te falei. Que é perfeito, assistam, assim, eu vou copiar uma crítica que eu li, que é um giro ético sobre aborto, assim, é linda a história dela, de uma gestação que ela é muito desejada e que na prática ela não conseguiu, né, seguir adiante porque o feto tinha anencefalia e ela estava num lugar, não vou dar spoiler, né, que isso foi possível de ser encaminhado de uma maneira digna, mas ela se interessou muito pela história das pessoas que tiveram que viver isso no Brasil e não conseguiram viver isso de maneira digna e respeitosa. Então, acho que é uma maneira também de iniciar a conversa, iniciar debate e trazer outras maneiras de falar sobre aborto, que é muito difícil mesmo, assim. A gente estava até falando agora mais cedo sobre a importância de estar no serviço de saúde e sobre como na clandestinidade as chances de ser um procedimento inseguro são muito maiores, mas a realidade é que se você pegar o último guia da Organização Mundial da Saúde, se você olhar para as práticas feministas de aborto feminista na América Latina, você pode tomar o remédio dentro da sua casa, se você tiver remédio de qualidade, informação, se você for orientada por uma pessoa capacitada, né, de que esse é um uso seguro da medicação, por exemplo. Então, a gente hoje está, assim, muito atrás mesmo, sabe? Porque mesmo se a gente não tivesse toda uma estrutura do sistema de saúde garantindo o acesso ao aborto, por exemplo, né, no caso de um aborto legalizado, se a gente tivesse, por exemplo, um remédio abortivo na farmácia acessível, porque hoje ele é criminalizado, você vender cocaína hoje é menos passível de crime do que você vender um remédio para aborto, né, que é o misoprostol, porque existe uma construção moral de criminalizar um medicamento que salva vidas. A partir do momento que as pessoas descobriram, as brasileiras, na década de 80 e 90, descobriram que esse remédio, usado para úlcera, ele era eficiente para fazer aborto com segurança, ainda que na criminalização, ainda que você é sozinha em casa e com pouca informação, você teve uma revolução na morte materna, porque aborto segue no Brasil e no mundo configurando entre a 4ª e 5ª causa de morte materna. E é evitável, porque quando você descriminaliza, quando você legaliza, a maior parte dos países reduzem para 0 o número de pessoas que morrem por complicações de aborto, porque o aborto em si ele é seguro. A clandestinidade, a criminalização, a falta de acesso à informação que tornam o procedimento perigoso. E mais uma vez perigoso. a gente vê que o que importa não é tanto a vida, assim, né? Porque é a vida dessas mulheres e a vida dessas mães. E das crianças nem das que mulheres, elas deixam. nem das crianças, exatamente. Que em muitos casos, eu vi uma vez, não, acho que não foi eu mesmo, que eu tive uma crise de choro de uma mãe também com um neném de 2 meses, alguma coisa assim, que ela simplesmente muito doente, enfim, de uma gestação também não desejada, ela vira a criança no berço e foi presa, né? E eu tive uma crise de mas choro, foi aquela que a gente mãe. leu juntas e a gente estava bem puérpera, não foi ou não? Não lembro. E aí tinha um aspas dessa mãe que ela deu uma entrevista assumindo que, né, tinha feito, ela falou, era ou ela ou eu. Então vem uma coisa de uma maternidade compulsória também aí. E a gente, assim... Só sobre o aborto com remédio, que eu acho interessante de colocar, que na pandemia teve um serviço em Belo Horizonte com aborto por telemedicina. Em Uberlândia. Uberlândia. Boa, amiga! Conta, Laurinha. Conta, Laura. É o serviço no Avidas, né, de aborto por telemedicina, que foi instaurado na pandemia. Vários países e a própria OMS reconheceram a possibilidade de aborto ser um dos procedimentos por telemedicina. E no Brasil criou-se uma norma técnica no Ministério da Saúde para regulamentar telemedicina no geral.
sem especificar quais são os procedimentos que entram ou não entram. Então, nessa brecha, a gente conseguiu ter o primeiro serviço ligado do Hospital Universitário de Uberlândia, né? Tem outros serviços em hospitais universitários tentando emplacar a telemedicina, mas é basicamente isso, assim, a pessoa procura o serviço de saúde, ela faz um atendimento, passa pela triagem, precisando de um aborto legal, e se ela quiser e tiver condições, né, assim, tiver uma casa, tiver acesso a saneamento, a alimentação, ela pode fazer o procedimento na casa dela e depois ela volta, né, tem um acompanhamento, se ela for uma pessoa adulta, tem encaminhamento para o planejamento reprodutivo da escolha dela, mas é um serviço que para muitas mulheres o aborto não vai ser necessariamente uma experiência ruim, ela pode ser uma experiência de alívio, de cuidado, de autonomia, de reforçar o seu poder de decisão, sem querer cair na conversa do empoderamento por si só, mas não necessariamente ele vai ser uma experiência muito negativa para todo mundo, né? E o aborto por telemedicina, ele facilita, né, o acesso, porque às vezes você tem que se deslocar para conseguir acessar o serviço. Você pode escolher fazer na sua casa, sabe, no seu conforto. O aborto não é, o aborto medicamentoso nas primeiras semanas de gestação, ele não é um procedimento parecido com o parto, não tem nada a ver com o parto, é mais próximo de uma menstruação. É uma menstruação um pouco mais intensa. Então imagina, por exemplo, a gente fez até na empresa Nem Morta um quadrinho inspirado numa... Enfim, não posso falar isso que senão é violação do sigilo médico. A gente fez na campanha da empresa Nem Morta um quadrinho com base numa menina que acessou o aborto legal por telesaúde, né, inspirado numa história. E essa menina foi levada pela mãe, que descobriu já uma gestação muito avançada, mas não tanto, então ela conseguia fazer aborto medicamentoso em casa, foi nesse serviço por telemedicina, e aí no final, quando ela já tinha feito o procedimento, né, o hospital ligou para saber como é que ela estava e tudo mais, a mãe falou, tá ótima, tá tomando banho de rio no sítio do avô dela com os primos, assim, sendo criança de novo, não precisou entrar numa maternidade com o bebê chorando, mulher grávida entrando e saindo, e ela uma criança em situação de violência, pôde fazer no conforto da casa dela, com a mãe dela, e isso não tornou o procedimento mais inseguro, assim, então acho que é uma possibilidade... real, assim, que aconteceu no Brasil. E de ajudar a desmistificar justamente um remédio que hoje está trancado nos hospitais, assim. E tem algumas coisas, só assim, é porque assim, ela vai falando, mas tem algumas coisas assim que eu acho importante a gente falar sobre a interrupção de gestação, quando ela é acessível, quando ela é de qualidade, primeiro. Eu ia fazer uma pergunta exatamente. Então vai. A gente tá assim numa sinergia. A gente sinergia. Você mais de alguma forma, que a gente tá aqui, tem ótimo, só sim, mas aprender, eu ia falar sobre isso, porque eu li já, e algumas vezes eu vi essa notícia, porque assim, a gente fica... com a sensação, né, a gente, sociedade, tem essa impressão de que, legalizou, então vai aumentar. Legalizou, agora todo mundo vai fazer um aborto. E a gente sabe já, baseado em, obviamente, outros países que passaram por esse processo, que não, né, e que muitas vezes o número cai. Sim. Então eu queria que vocês falassem um pouco eu ia falar um isso. pouco nesse sentido. Por exemplo, a gente tem que pensar algumas coisas quando a gente está pensando. Primeiro, aborto é uma decisão difícil por causa do tabu social. Lembra que eu disse que a gente está numa sociedade que criminaliza o aborto? Então, às vezes, a mulher ela tem certeza, ou a pessoa que está grávida tem certeza que não quer ter aquele filho. E só torna aquela decisão difícil porque não é simples, né? Então, talvez, né, quando a gente está, por exemplo, a gente está num país, né, de primeiro mundo, nunca viver no país de primeiro mundo com mulheres que tinham acesso a simplesmente, assim, ligar para uma amiga, vamos tomar um café? Olha, eu descobri que tô grávida, mas acho que não é o momento. Não, então o que vai fazer? Marca uma conversa com a psicóloga na UBS e tal, vamos ver. Então, ou seja, olha só a diferença, né? E segundo, quando esse serviço ele é legal, você diminui a recidência em adolescentes. Porque tem informação, né? Exato. Porque tem educação sexual. Quando uma menina de 14, 15 anos engravida, ela vai para uma UBS fazer um pré-natal. E aí, quando ela tem filho, a gente viu isso porque relatos reais, assim, de uma colega que trabalha no serviço, fala assim, geralmente eles tratam muito mal as meninas, aí começaram a perguntar para os professores, por que vocês tratam tão mal as meninas adolescentes que engravidam? Para ver se elas não retornam. Então, assim, o maior número de violência obstétrica é com adolescentes e adolescentes negras, por isso que é a nossa luta antirracista. Elas não retornam. Exato, ou seja, elas fizeram errado, elas não estão na idade de transar, elas transaram e engravidaram, então elas são super maltratadas nos hospitais.
E aí, quando elas saem de lá, elas saem maltratadas, com um bebê e sem informação. Né? Se você tem um aborto legal, essa criança com 14 anos, com 13 anos, vai até esse serviço, provavelmente o profissional vai ter aquela conversa que a mãe e o pai nunca conseguiu. Então, não é coisa de papai e mamãe ensinar, porque os papais e as mamães não ensinam em casa. Então, esse profissional vai ter aquela conversa dura que muitas vezes é difícil ter. Eu já dei aula no colégio onde eu sou professora de ensino médio, né? Ensino médio superior. Que tinham 17 anos e as meninas não entendiam que era um ciclo menstrual. Né? Então, ou seja, aquela conversa dura com aquela criança, fala assim, olha, é o seguinte, chama os dois aqui, né? Se for o caso, porque na adolescência a maioria das meninas que engravidam não é relação consensual, é abuso. Mas existem os casos das meninas que namoram, engravidam, né? Que eu disse, né? Estão naquela fase. Chama os dois aqui, olha, vocês precisam ter responsabilidade com o corpo de vocês, vocês precisam ter responsabilidade com a vida de vocês, você tem que usar camisinha, você... Então, ou seja, aquela conversa dura, né, de lançar real para os adolescentes, que nenhum pai quer ter com um adolescente, que nenhuma mãe quer... De comer a fatia de bolo com moderação. De comer a fatia de bolo né? no momento certo, com moderação, certa. Não ficar com dor de Escovar barriga. os dentes direitinho Exato. depois. Vai ter. Então, você diminui a residência entre os adolescentes. E, inclusive, pasmem, vocês vão ver uma aborteira falando isso. Mulheres que querem abortar porque foram abandonadas pelos cônjuges, sei lá o quê, mas não queriam abortar, mas vão abortar por questão financeira. Se ela chega numa UBS e fala assim, olha, eu quero interromper a gestação. Aí a psicóloga fala, mas por que você quer interromper a gestação? Porque eu não tenho como criar. Ela fala assim, ó, você tem duas possibilidades. A gente pode interromper a gestação ou a gente pode ir ali na vara da família e exigir que o pai dessa criança sustente essa criança e você pode continuar grávida. Olha só. Isso ninguém pensa, que o serviço também, inclusive, ele vai evitar que mulheres sofram, porque tem muitas mulheres que estão grávidas, querem ter os filhos, mas falam, eu não tenho condição de criar. Mas aí é um outro episódio, né? Porque ela vai tentar, até ela conseguir... Sim, mas eu digo, tô falando no mundo... A gente tem que marcar mais 2 horas pra gente falar sobre esse outro tema. Mas assim, o que eu tô falando é no mundo ideal. Claro. Então, ou seja, você vai entender o que aquela mulher tá pensando, o que aquela pessoa tá pensando. Então, ou às vezes ela só tá deprimida, ou às vezes ela realmente quer interromper, mas assim... Investigar mesmo, né? O que nem ela deve saber o que ninguém tá acontecendo. comunica um crime. Ninguém fala assim, ninguém chega assim, oi, Tyler, eu acho que eu vou matar uma pessoa hoje. Não, acho que eu vou roubar um banco. Ninguém comunica um crime. Então essa mulher tá o tempo inteiro pensando, eu quero interromper a gestação, eu quero interromper a gestação. Ela não vai falar com ninguém, ela não vai conversar, ela não vai ser ouvida, ela não vai ser assistida. Então quando você legaliza e você tem uma OBS com um profissional, um assistente social, um psicólogo que vai ouvir essa pessoa, e que muitas vezes a gente sabe que vai sim acabar numa interrupção de gestação, mas muitas vezes ela tá deprimida, muitas vezes ela tá desorientada, a gente não sabe. E acho que tem uma coisa também de que pro profissional que tá ali para dar o cuidado em saúde, não importa, né? Ele também não é polícia, eu acho que ele pode disponibilizar. Não cabe a ele. Acho que assim, é importante o acompanhamento, né, de psicólogo. Acho que isso faz parte, mas assim, o aborto é de quem aborta. Os motivos que levaram aquela pessoa a tomar aquela decisão são dela, né? E ela precisa conseguir interromper independente deles e apesar dos motivos. É óbvio que é isso, né? Em situações de violência, quando você tem um atendimento sem julgamento, que você não parte do pressuposto que aquela menina de 12 anos é piranha e tá dando porque ela quer, engravidou e agora tá assim, você vai partir do pressuposto de que ela, por lei, tem direito, né, a interromper a gestação, mesmo hoje, porque abaixo de 14 anos... Sim. É considerado violência, logo tem direito a aborto legal. Presumida, violência presumida. É, violência presumida para o Estado brasileiro. Você consegue criar um ambiente de identificar situações de violência, de amparar aquela menina nas escolhas reprodutivas. Às vezes aquela menina está tomando pílula desde 10 anos de idade, mas ela não sabe que se ela tomar determinado remédio vai cortar o efeito. Sim. Ou às vezes ela é uma pessoa, eu, por exemplo, sou péssima de tomar remédio, ou não consigo. Que se ela esquecer um dia também pode cortar. Pô, e esse vai ser o método contraceptivo que você vai recomendar pra ela? Não vai, Outra né? coisa, e é sempre na mulher, né? E aí Sempre, é outra discussão, né? O quanto se a mulher não tomar esse cuidado, se essa menina não estiver, né, se cuidando, tentando esses métodos contraceptivos, esquece, porque os homens encapar o negócio que é bom, ninguém quer, tomar remedinho também ninguém quer, cortar o negocinho também ninguém quer. Sempre sobra pra nós mulheres de novo. A justiça teve que determinar que tirar a camisinha durante o ato sexual é crime. Teve que falar, gente, também é crime tirar a camisinha durante o ato sexual.
agora, né? Exato. Eu falei, Isso foi há pouquíssimo tempo. Agora que tipo. mudou a lei da vasectomia, né, e da laqueadura, que era, né, você precisava de autorização do marido, do pai, do homem responsável por você, assim. Uhum. Então, ainda, tudo que é relacionado... Ainda tem uma idade, não tem? Tipo, Tem. só indicado depois de tanto tempo, ou depois de um filho. É 21 anos 21. agora, Ah, e não tá, precisa então ter filho. Não precisa ter Mudou filho. a Mas lei. mudou, né? É. Porque eu a também lei. falei, gente, como Antes assim? você tinha que ter filho vivo, que, né, Você podia tem mudar que de gerar ideia, força de trabalho. é, tem- É econômico, a gente é debate todo econômico. Total. Mas tem toda essa coisa, por que eu gosto de falar desse limite, né? Que eu falo assim, das mulheres que precisam de um atendimento, justamente para as pessoas que são cristãs, que é o meu público, né? São pessoas com quem eu converso, porque o pessoal não entende que a gente não falando sobre isso, não tendo serviço, não faz com que ele não aconteça. A gente até fez uma cartilha na Rede de Mulheres Negras Evangélicas, que é acolhendo a mulher que aborta, né? Porque dentro das igrejas tem 1 milhão de mulheres que abortam, né? E aí tem uma outra coisa também que eu percebo muito dentro das igrejas, que a mulher que perde o filho espontaneamente, ela não é acolhida. Isso que eu ia falar um pouquinho antes. A gente tem um episódio sobre aborto com a Fê Paz Leme e com a Mônica Martelli, e as duas falam do quanto, daqui a pouco você tem outro. Isso é normal. E assim, por dentro, aquela pessoa vivendo aquele luto solitário e doído. E não, normal não pode ser. Pode ser, tem essa fala da Fê que eu não esqueci. Pode ser comum. Sim. Até me arrepio, pode acontecer. Tem um número alto, mas normal não pode ser. E aí como que, né, num caso é tão assim, é tão tranquilo, imagina. E aí é muito louco, né? Porque assim, é isso, eu sempre falo, cara, eu comecei a observar isso dentro das igrejas, né? O quanto que as mulheres que porventura, né, perdiam a gestação de maneira espontânea, elas não podiam viver aquele luto. E a gente coloca isso na nossa cartilha. Porque quando como a gente está falando de acolhimento ao aborto, a mulher que aborta, né? E não, a gente não tá. A cartilha que a gente fez não é sobre falar de legalização, de convencer as pessoas. É uma cartilha mesmo para orientar uma pessoa que vai conversar com outra que abortou no contexto religioso. Então, essa mulher, ela pode ter, ou essa pessoa pode ter interrompido essa gestação por N motivos, voluntariamente ou involuntariamente. Todas merecem um acolhimento. Nós estamos num país em que toda pessoa ela tem direito à fé e a exercer a sua fé. Então, toda mulher que está nessa situação, ela merece ser acolhida, tem o direito de ser acolhida na sua religiosidade, sem ser denunciada, sem ser, né, assim, ela tem esse direito de se sentir confortada na sua religiosidade. Então, a mulher que, de forma voluntariamente, interrompeu a gestação, ela não é acolhida por todos esses motivos que a gente falou até agora. Então, por exemplo, se ela chegou a essa conclusão que era o melhor para a vida dela, como a Laura disse, né, a decisão é da pessoa. O que levou ela a essa decisão... Deveria ser, né? Não é nossa. Mas isso não significa que no contexto que nós estamos não tem uma carga de sofrimento mental muito grande. Não Nossa. Significa. Porque às vezes a gente transforma essa mulher que tomou essa decisão extremamente difícil, justamente por esse tabu, que ela não sofra, que ela é um monstro, que ela é fria, não. E a que perdeu de maneira involuntária, ela também precisa ser acolhida, ela também precisa sarar isso dentro dela, ela também precisa, né? Porque é um sofrimento, muitas vezes na maioria das vezes é o primeiro filho, é um filho desejado, é aquela coisa. E como que a gente acolhe essa mulher? Porque assim, no limite, a gente está falando que para a sociedade só interessa, só é um problema quando essa mulher está contrariada. Porque quando essa mulher está feliz... quero esse bebê, tal. Não, então daqui a pouco vem outro. Mas quando ela tá contrariada, então, ou seja, o que reforça a nossa tese é que é só para controlar as mulheres. Porque se essa mulher tá realizada, cumprindo o papel dela de ser mãe... Qual é a justificativa parlamentar nos dias de hoje para dizer que o aborto é crime? Qual que é? Não, ele é crime, assim, né? Tá no Código Penal. Sim. Tem exceções à regra, mas eu acho que tem hoje... muito eu tenho até aqui, fundamentalismo o artigo religioso. 124, é Sim. isso? Mas tem também
A bioética, né? Não, assim, tem uma várias... justificativa para ser um crime, o aborto, né? O Assim, que eles alegam? Quem defende que continue no... Que são 2 vidas e que, assim... É um ato contra a vida. É um ato contra a vida, né? É o que eu falei mais cedo. Aquela nossa discussão toda inicial. Em termos de lei brasileira em 88. E existe uma questão de proporcionalidade do direito à vida, né? O que é direito à vida? É você garantir o parto, independente das condições daquela mulher durante a gestação, independente da maneira como ela ficou grávida, independente dos planos dela de futuro, independente da saúde física dela, porque, por exemplo, no Brasil a gente até tem aborto em caso de risco de vida. Sim. Mas quem define que risco é esse? É o profissional de saúde, é o médico. Se ele fala pra você, ele acha que, assim, risco de vida é só iminência de morte, né? Tá quase morrendo, aí tudo bem, vamos deixar o aborto. Ele tira completamente a sua autonomia. Sim. Eu quero decidir se eu vou ter 6% a mais de chance de morrer. Eu queria poder escolher falar, então eu prefiro não estar grávida agora. Sem falar do risco psiquiátrico que ninguém coloca. A saúde mental que também. Eu acho mais grave. Eu acho que é o número 1 e muito recorrente. Isso não é o risco né? de... Não, e quantas crianças abandonadas, quantas crianças mortas, quantas crianças... não são pra vida. Mas eu tenho uma tese sobre essa questão do aborto ser tão problemático no Brasil, para além de toda a questão moral. Vamos pensar que há 300 anos pessoas eram vendidas no Brasil, pessoas negras eram vendidas. As mulheres negras, muitas, as escravizadas, elas interrompiam a gestação porque elas se recusavam a parir para o filho passar parir um escravo. Né? E aí o que acontece? Você tinha todo um cuidado com essa escrava que estava grávida, porque aquele filho que ia sair dela, né, era um objeto de valor que podia ser vendido. Então você tem toda uma cultura, porque o racismo ele é estrutural, né, como o Silvio de Almeida disse, justamente porque ele está estruturado em séculos de relação de poder no Brasil. E por isso que eu sempre começo falando, aborto é pauta econômica. As mulheres negras, quanto mais elas pariam, mais ricos as pessoas que vendiam pessoas ficavam. Então a gente está num país que ainda tem uma cultura oligárquica, onde quem manda no país são descendentes diretos dos escravizadores, entendeu? Essa mentalidade patriarcal que a igreja sustentou a escravidão. A igreja, ela sustentou moralmente a escravização no Brasil, que é um tema para outro episódio, mas ela sustentou. Tanto é que tem um quadro Debré que é pretas jovens sendo batizadas, trazendo as negras de África, batizando e mandando pra fazenda para ser torturada, estuprada e tudo mais, né? Então, assim, mas... Porque isso eu falo, são sempre as mulheres pobres que não conseguem interromper, são essas que têm muitos filhos, são essas que não têm informação, porque a gente tem uma relação... São nem 130 anos da falsa abolição. Até muito pouco tempo atrás, mulheres negras grávidas era sinônimo de lucro. Hoje, mulheres negras grávidas é gente para entregar Uber de bicicleta, fonte de lucro. Então, assim, no Brasil, a gente não pode tirar essa linha também. Por isso que, para mim, o aborto é uma luta antirracista, embora... A discussão de gênero e raça, às vezes, não estão tão atrelada para mim não se discutir gênero e sem discutir raça no Brasil, porque a gente tem isso está no nosso DNA de sociedade colonial. Mulheres negras grávidas é lucro. Então, você não tem uma sustentação óbvia. Então, eles vão ter, por exemplo, tem o pessoal lá dos pró-vida da Frente Parlamentar, que é da questão da discussão da bioética, que eu acho que é uma armadilha, quando começa a vida. Então, você tem um monte de profissional da bioética que vai falar quando a célula se multiplicou por 16, começa a vida. Quando vira zigoto, começa a vida. Quando não sei o que... Aí o outro vai falar assim, quando o cerebelo vira não sei o que lá e tem transmissão neural, começa a vida. Esse, pra mim, é uma armadilha, que é tudo especulação. Então, eu não gosto de entrar nesse debate. Quando me convidam para fazer debate com gente da bioética da vida, eu nem vou. Porque, para mim, assim... E você também tem a moralidade muito grande cristã, né, que acha extremamente importante, assim, defender a família, né, não importa se a mulher tá com a cabeça cagada, se as crianças são maltratadas, se tem violência doméstica, se ela é agredida dentro de casa, se isso não importa. Tem o que comer, se não dá, nada importa, serviço nenhum é dado, mas, se vira aí. E também tem essa nossa questão econômica, né, muito forte ainda, gente, imagina, recentemente eu tava vendo a Rádio Novelo, que uma das jornalistas descobriu que o trisavô, o tataravô dela, tinha 1.200 escravizados. Então, tipo, é muito recente ainda. Então, imagina o quanto o aborto não era
um prejuízo para os donos de escravos. Eles tinham capatazes para ficar olhando as mulheres grávidas 100% do tempo para elas não interromperem a gestação. Porque eles, dali 4, 5 anos, eles iam vender aqueles bebês. Nossa. A gente não pode tirar isso da nossa linha de enfrentamento, né? Por isso que eu sempre tenho falas muito duras em relação quando a gente fala de raça, assim, porque é essa real. Entendeu? Gente, há 100 anos, meu filho e minha filha não estariam mais comigo. Eu tenho 2 crianças negras em casa que já teriam sido vendidas. Meu filho tem 11 e minha filha tem 7. E minha filha estariam fazendo sei lá o que com ela, numa casa qualquer. A gente tem que ter isso em mente. Não dá para discutir esse tema no Brasil sem entender o valor econômico que a mulher e o trabalho da reprodução da mulher tem. Porque o cara, ele podia... ele tinha um escravo reprodutor, que era horrível, né? Não sei como que era o cara, eles deixavam os escravos nus. Quanto maior o pênis do escravo, melhor ele era. Né? Então, e tinham as mulheres boas para reproduzir também. Então, se hoje você conhece algum sistema de procriação de animais, era aquilo que era feito com pessoas. Então, por exemplo, uma vaca, vamos pensar, se a vaca perde os bezerrinhos lá, que é um prejuízo para o dono do negócio. As vacas prenhas, elas são as melhores tratadas dentro de uma fazenda. Vamos pensar que as mulheres negras eram tratadas assim na época da escravização de pessoas no nosso país. Então, eu acho, né, nesse sentido, qual é a justificativa? Existe uma justificativa óbvia? Não existe uma justificativa óbvia. Existe uma cultura colonial, patriarcal, cristã, que produz diferença entre as pessoas, relações de exploração e que o trabalho reprodutivo da mulher é crucial para essa sociedade se manter, né? Então, emendando tudo isso que a gente ouviu, como vocês acham que o Brasil pode se preparar para a descriminalização do aborto, no sentido de políticas públicas mesmo para essas mulheres? Bom, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu acho que a educação, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer um trabalho basilar, começando com as crianças, de responsabilidade sobre o próprio corpo, responsabilidade com o corpo do outro, sobre respeitar as decisões, né? Então, eu acho que a educação ela é basilar e a cada tempo que essa criança vai crescendo e vai se tornando adolescente, você apresentar para ela a importância, né, que a sexualidade ela é muito importante na nossa vida, ela é central, e o aborto ele tem esse tabu todo porque ele está articulado com a pauta da sexualidade, né, que é um problema por cristianismo. Então eu acho que isso a longo prazo a gente pensando que é a questão da descriminalização social do aborto. Então a gente não vai convencer um adolescente, um homem de 40 anos, que o aborto é um direito da mulher, se quando ele era adolescente ele foi educado com pornografia, achando que a mulher é um objeto, entende? Assim, é muito difícil, então, hoje você dialogar com uma pessoa adulta que lá atrás ela não foi preparada para entender as escolhas das pessoas como direito. A gente está num país onde a gente tem que ter um protocolo não é não. A gente acabou de ver o caso aí na Barcelona do Daniel Alves, sabe? Então, assim, eu acho que a educação é basilar. Essa da perspectiva a longo prazo, porque eu acho que embora a gente tenha avançado muito, eu acho que o voto da Rosa Weber foi um avanço enorme, e eu acho que não só isso, eu acho que cair nas redes sociais, nos podcasts, a gente está avançando muito. Assim, eu comecei em 2016 com esse assunto, a gente não era convidada para podcasts, e não porque as pessoas não eram legais ou não se interessavam, né, as pessoas que tinham programas, porque era muito difícil, as pessoas perdiam emprego quando elas pautavam esse tipo de coisa, as jornalistas perdiam emprego quando elas pautavam esse tipo de coisa, né? Então isso é a longo prazo. Agora, a curto prazo, eu acho que é investir demais na formação do profissional da ponta. Então, as assistentes sociais, elas são super importantes. Então, quem quiser conhecer, tem as assistentes sociais pelo direito de decidir, nacionalmente. Eu acho super importante, porque assistente social, se você cai num hospital com uma assistente social que entende a importância, a mulher tem um atendimento. Com certeza. Porque a própria assistente social, ela vai impor limites à falta de ética dos profissionais de saúde. Então, as assistentes sociais, as psicólogas, plantonistas de hospital, as técnicas de enfermagem, sobretudo as técnicas de enfermagem. Porque quem protagoniza essa questão do aborto são os médicos. Mas quem faz todo o acolhimento, atendimento, que vai cuidar daquela mulher é a técnica de enfermagem. Então imagina você no hospital com a técnica assim, vai pro inferno, isso é pecado, não sei porque abriu as pernas. Então, ou seja, no curto prazo, eu acho que
cuidar de todo mundo que está na ponta, que vai cuidar dessa pessoa que aborta, investir na educação dessas pessoas e, médio prazo, vamos dizer, cuidar das grades curriculares, porque as grades curriculares hoje, dos cursos de medicina, dos cursos de enfermagem, de psicologia, dos cursos de assistência social, não levam esse debate como ele deveria ser levado. E isso não é só sobre aborto, não é o tema agora, mas também serve para a violência obstétrica e outras violências acometidas contra a saúde integral das mulheres. Assim. Profissionais do direito, operadores do direito, né? Muitos juízes que, às vezes, tomam uma decisão de criminalizar, né, quem estava buscando em cuidado de saúde ou autorizar provas que são obtidas de maneira ilegal, por exemplo, violando o sigilo médico. Esse médico denunciou essa mulher e o juiz aceitou a denúncia. Não pode, assim, sabe? É ilegal, ele cometeu um crime, ele não tinha que denunciar, ele não é policial. Então, acho que tem também, né, uma série de categorias profissionais que podem ativamente colaborar, conselheiros e conselheiras tutelares, o que a gente já acompanhou de casos em que conselheiras e conselheiras tutelares, inclusive nesse caso do Espírito Santo, né, que você mencionou no início do programa, que podem mudar o destino, né, ou fazer essa menina ficar abrigada, longe da família, até ela chegar numa idade capaz do filho, né, ser doado e atender a fila da adoção, que isso acontece, essas meninas são obrigadas a parir, né, ainda mais se elas forem meninas brancas, enfim, porque o que mais quer hoje, né, na fila é bebê branco e recém-nascido. Então, até acho que garantir de fato, né, que você consiga o traslado para outro estado, mas para ter o direito, né, garantido, assim. E aí eu acho que essa discussão final, né, sobre a materialidade da vida e como ela influencia nas decisões, eu lembro que a Débora Diniz fez uma live explicando o juridiquês do voto da Rosa Weber e ela falava dessa metafísica dos homens, né? Quando começa a vida, será que é vida? Tem alma ou não? Assim, não importa. O que importa é que amanhã vai ter que comprar fralda, que tem leite, que precisa ter emprego para sustentar uma criança. Então, assim, né, a vida das mulheres, ela é mais importante do que esse debate, que ele é um debate masculino, de que ele não se responsabiliza historicamente pelo cuidado, assim. Acho que é só para dialogar um pouco com o que a Simone trouxe agora na outra fala dela, mas eu queria falar para fechar, o que você tinha perguntado? Esqueci, gente, muito assunto, né? O que precisa ser feito para a descriminalização do aborto, boa, né? Para acontecer, né? A gente tem uma ação que teve o julgamento iniciado, a DPF 442, que é uma ação que a Rosa Weber, antes da aposentadoria, deu um voto em favor da descriminalização. Ela ainda precisa ser julgada pelos outros ministros e pela Carmen Lúcia, a única ministra mulher restante no STF, né? Sem prazo para que isso aconteça, mas é importante que a sociedade mostre como esse tema é urgente. Então, debater aborto nesse espaço, nos espaços privados, nos espaços públicos, na formação profissional, na formação acadêmica, assim, ele é fundamental. Criar na sociedade um espaço em que os tomadores de decisão se sintam mais confortáveis de tomar essa decisão, assim, né? Ou pelo menos se sintam pressionados a fazer isso, porque é urgente, assim, né? Cada 2 dias uma mulher morre, uma pessoa morre. Então, é um debate que ele não é secundário, assim, né? Ele afeta diretamente a vida de todo mundo. Acho que acompanhar essas movimentações e reverberar sempre que elas estiverem em alta, né, é muito importante para que a gente não deixe os argumentos fundamentalistas e antidireitos dominarem, assim. Tem outra ação também que está em curso, que pode ser julgada muito em breve no STF, que ela foi protocolada na época da pandemia, quando o Brasil era o país que mais matava gestantes por causa de Covid, né, então é um país para a vida, mas que deixava as mulheres morrerem a rodo e nem queria vacinar gestantes de Covid. Então é uma ação que nesse contexto quer que o Estado brasileiro, exige que o Estado brasileiro cumpra a lei e garanta o acesso ao aborto legal. Acho que a gente tem normas técnicas do Ministério da Saúde que precisam ser atualizadas para estar de acordo com os protocolos mais atualizados de aborto seguro, né? São tecnologias de saúde que vêm para que esse momento não seja tão difícil, né? Ele seja mais acessível. Então, é importante que o Estado dê conta de avançar para garantir o mínimo. E aí, acho que agora, né, acho que é uma expectativa desse novo governo, que tem sido prometida, estamos aguardando, pacientemente ou nem tanto, e acompanhar, acho que essas decisões que estão na Suprema Corte, que podem influenciar bastante, assim, as leis brasileiras hoje,
E no Congresso é basicamente a resistência, assim. Nós somos minoria, mas a gente não retrocedeu, né? Não deixou avançar nenhuma lei que nos últimos anos tentou acabar com o direito ao aborto ou impedir futuros avanços. Eu acho que essa é uma conquista da gente que não deixa esse tema ir para debaixo do tapete. Então, manter o debate ativo sempre é fundamental agora. Vamos lá. Eu queria conversar, sim, com as mulheres religiosas, que muitas vezes perdem a sua qualidade de fé. Então, essa mulher, às vezes, ela não se sente digna de rezar mais, de orar e de se relacionar e se sentir à vontade com Deus, porque interrompeu uma gestação. E isso é muito cruel. Eu acho que a maior crueldade da religião com as mulheres é afastar as mulheres de Deus, né? Porque Deus é muito anterior à religião, né? E a maior crueldade da religião com as pessoas de modo geral, com as pessoas LGBTQIA+, com as pessoas que dissidem do padrão patriarcal né, de família, é afastá-las de Deus. E isso faz com que as mulheres elas se afastem muito. Então, cara, é assim, você fez o melhor que você podia fazer com as ferramentas que você tinha em mão, naquele momento que você estava vivendo. Se você for mãe, você é a melhor mãe que você pode ser, mesmo tendo passado por essa experiência. E se você ainda deseja ser mãe, você vai ser a melhor mãe que você pode ser, independentemente dessa experiência. Então, a experiência da interrupção da gestação é uma experiência que aconteceu na sua vida e faz parte da sua vida reprodutiva, mas ela não resume o que você é. E o que os pastores estão querendo fazer é fazer com que as mulheres se resumam a uma decisão que elas tiveram que tomar naquele momento que elas estavam. E você é muito mais do que isso. Então, se você já tem filhos, seja a melhor mãe que você possa ter. Beija, abraça, leva pra passear. Se você interrompe uma gestação e agora tá grávida, tira muita foto da barriga. Faz. E se você interrompe a gestação e não quer ser mãe, tá tudo certo. Deus sabe o seu coração. E se você vai engravidar, engravide, tira muita foto, manda pra gente. Por que eu falo isso? Porque eu vejo que as mulheres sofrem por um problema que elas não deveriam sofrer. Eu conheço. Você foi falando, fui me emocionando. Não precisam sofrer, gente, tá tudo certo. Deus é um cara, né, como diz lá Agar, até nas nossas cartilhas, eu nem mostrei as cartilhas, mas a gente tem 2 cartilhas. Depois vocês podem deixar até o link na descrição. Com certeza. Nessa cartilha aqui, que a gente fala de justiça reprodutiva, a gente fala de Agar. Agar é uma mulher que era uma escrava na Bíblia, em Gênesis 16 e 21, e ela foi estuprada, e ela teve o filho. E aí, depois, ela é expulsa de casa e o filho dela seria um filho bastardo, um filho que não é legítimo, né? Então, seria uma mulher que atrapalharia a família, vamos dizer assim, a amante, né? E Deus se revela para ela e fala, não, cara, eu vou te salvar, vou salvar seu filho, não importa se você é concubina, se você é amante, se seu filho não é filho legítimo, vocês vão salvar. E aí ele mostra onde tinha água, tinha comida, Deus. E ela vira para Deus e fala assim, esse é o Deus que me vê. E ela é a única mulher na Bíblia que dá um nome para Deus. Né? E ela fala, esse é o Deus que me vê. Então, vai lá, lê Gênesis 16, lê Gênesis 21, Deus tá te vendo, tá tudo certo. Julgo não te pertence, Jesus morreu na cruz. Assim, porque assim, é isso, cara. Como que as pessoas falam que estão pregando libertação, né? Tô falando da minha perspectiva religiosa, óbvio. Tem pessoas que não são e tá tudo certo. Estão pregando libertação, que Jesus morreu para salvar, não sei o que lá, e fica colocando peso nas costas das pessoas, não faz o mínimo sentido. Mínimo, então, menor. É isso que eu queria passar de mensagem para as mulheres. Então, é isso. Alguma mensagem? Sem condições. Não. Eu acho que às vezes é difícil encontrar espaços de poder falar sobre aborto, né? Mas que eu também espero que essa conversa tenha acalmado o coração e ajudado a entender um pouco melhor, assim. Acho que é muita informação, é muita falsa informação, e isso né, mais uma dificuldade, mais um peso, assim. Então, eu espero que esse momento da nossa falação tenha sido um momento de importante para de informação, né? Total, para aliviar esse peso todo, né? Que a gente, às vezes, nem quer ter, mas que coloca nas nossas costas. Então, que bom que a gente teve esse papo. Eu tô feliz também. Obrigada pelo convite, obrigada gente. A vocês. Super obrigada. A gente ainda vai agradecer. É complicado, eu conheço algumas, assim, é muito o que você falou. Quando começou a falar, eu comecei. Porque as pessoas deixam de viver, cara. As pessoas não vivem, sobrevivem, né? Talvez a descriminalização do aborto seja um processo ainda muito longo perante a nossa lei. Mas cabe a nós, mulheres e pessoas que geram, dialogarmos para sanar totalmente estigmas e preconceitos em torno desse assunto.
Por isso, a gente quer muito agradecer, em nome de todo mundo que acompanha o 1001 Tretas, a presença da Laura e da Simone aqui por essa conversa tão esclarecedora e importante para nossa sociedade. Que aula, né, Maria? Senhor, que aula! E muito obrigada a todos vocês que assistiram esse episódio. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com alguém que deseja conhecer mais sobre o tema. E nos vemos semana que vem aqui no canal ou na sua plataforma de áudio preferida. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Foi ótimo.